Mazinho Laurivelar. Bom dia, Mazinho. Bom dia a todos os nossos companheiros, ouvintes, sempre ligados conosco aqui no programa do Mazinho. É um grande prazer. Estamos aqui hoje, né, com convidados ilustres. Primeiro eu quero saudar aqui e dar bom dia ao nosso amigo pastor Anderson, de volta aqui no programa, e parabenizá-lo. Ontem ele fez aniversário. Parabéns, que Deus continue abençoando muito a sua vida e a sua família, pastor Anderson. Nosso bom dia. Muito bom dia, Laurivelar, todos os debatedores desta mesa. Muito obrigado por essa menção. Recebi a dádiva de Deus, né? Poder ter completado no dia de ontem 46 anos. Hoje no nosso debate, Léo, nós temos assuntos importantes como na política. Ontem nós falamos aqui sobre a questão do royalties. E hoje o governador estará afirmando que mudança sobre os royalties afetará aposentados e investimentos na Copa do Mundo e Olimpíada. Vamos discutir esse assunto aqui. Investimento na Copa do Mundo, não estou preocupado não. E também nos esportes, nós vamos falar da decisão da FIFA, que poderá deixar o Carioca sem ver a seleção brasileira. Gente, seleção do Maraca só se for na final. Então, nós vamos discutir esses assuntos daqui a pouquinho aqui no programa do Mazinho. 10 horas e 55 minutos. Vamos começar agora realmente os debates do programa do Mazinho. Laurivelar, querido. Mazinho, ontem nós falamos a questão dos royalties, né, da votação no Senado, e hoje o governador já se manifesta. A covardia aprovada pelo Senado na quarta-feira... Explicar esse negócio dos royalties, a gente poderia falar royalties. Explicar para a dona de casa, Lauri, o que quer dizer isso? Como ele vai falar? Imposto que é tirado do petróleo. Explica aí. Os royalties são impostos gerados, principalmente de estados produtores de petróleo. Os estados produtores de petróleo, assim também como os municípios que têm bacias e que têm exploração de petróleo, recebem royalties da Petrobras para poder fazer dinheiro. Exatamente. Recursos são destinados justamente a esses estados e a esses municípios que geram esse tipo de trabalho. E aí os outros estados não recebem nada. Exatamente. Isso. Então, exatamente. Como o Brasil é uma federação... O que está sendo agora votado é uma redistribuição desse pegar royalties. esse dinheiro todo e dividir para todo mundo. Exatamente, entendeu? Aí o Rio vai ficar com menos dinheiro. Exatamente, Duque de Caxias também, em função da redução. Então, a covardia aprovada pelo Senado na quarta-feira contra o Estado do Rio de Janeiro afetará 230 mil servidores aposentados e pensionistas pagos pelo Rio Previdência. Para também o governo perder capacidade de investimentos de projetos voltados para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Segundo o governador Sérgio Cabral, os inativos do estado poderão ficar sem receber benefícios a partir do ano que vem. O caso substitutivo do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, entre em vigor. O projeto vai à votação na Câmara de Deputados daqui a um mês, já foi aprovado no Senado. A medida institui novos critérios de partilha dos royalties e da participação especial da exploração do petróleo. Isso levará o Rio de Janeiro a perder cerca de 1,3 bilhões só em 2012. Até 2020, a queda de arrecadação chegará a 6 bilhões. A situação de 82 municípios fluminenses também não é boa. Perderão cerca de 3,6 bilhões em 2012. O governador se encontrará hoje com a presidenta Dilma Rousseff em Brasília e afirmou que confia em seu veto ao projeto, como fez o ex-presidente Lula com a emenda Ibsen, que também tirava royalties do Rio de Janeiro. Na campanha, Dilma defendeu os estados produtores. Em agosto de 2010, ela falou: está explícito na Constituição, eles devem ser tratados ter tratamento especial em relação aos royalties do petróleo. Essa discussão é uma discussão que já vem de longo tempo, já foi tentado se aprovar essa redistribuição de royalties pelo país. Isso não passou na época do Lula e agora voltou novamente, o Senado já aprovou, vai para a Câmara se aprovar e só o veto da presidenta. E esse caso é um caso que gera realmente preocupação, porque o Estado vai perder cerca de 4 bilhões de reais em investimentos. E aí, já o Sérgio Cabral malandramente já está se movimentando, tentando já colocar pensionistas e aposentados nesse rol aí, de que vai ser prejudicado. Então eu queria ouvir, primeiramente, a opinião do Bispo Laerte sobre essa situação. Eu fico pensando aqui, Lori, por causa de que direcionam muitas coisas para o estado do Rio de Janeiro. E fico me perguntando se São Paulo
tem essa estrutura tão grande, por causa de que não centralizam grandes coisas para tirar de São Paulo? Será que o poder de defesa de São Paulo é bem maior e influente do que o poder de defesa que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro? Porque se fala tão somente de Sérgio Cabral. E quem está entrando aqui na história são os aposentados, que vai sofrer mais uma vez o impacto de toda essa retirada. Eu creio que isso tem que ser bem analisado e nada pode ferir a Constituição. Você não pode passar por cima de algo que já foi acertado, sacramentado, para se beneficiar lá na frente. É o caso do deputado aí da Paraíba. Nunca foi falado a respeito disso. E por que razão, por que motivo ele está querendo agora uma parte no bolo a qual não pertence a ele? Isso é o caso a analisar. Pastor Anderson. A questão desses royalties vem de muito tempo. É verdade, né? Não é de hoje. Com certeza, como o presidente falou agora há pouco, nosso Brasil, essa federação, com seus muitos estados, cada um está realmente preocupado com o seu povo que ali mora, reside, enfim, buscando crescimento, desenvolvimento social. Se o país é um todo, a gente tem que defender os direitos do Rio. Mas se o país é um todo, todo mundo também tem um direitinho. Eu acho, pastor, que pastor Anderson, o que vai acontecer é que vai precisar do povo colocar políticos mais competentes nas prefeituras e no governo. Para gastar, tu vê, não gastar tão mal como gasta aqui em Duque de Caxias na saúde, com esse secretário incompetente aí da Secretaria de Saúde. Então os prefeitos vão ter que ser melhores escolhidos. A palavra do presidente nessa hora é muito interessante, porque os nossos governantes, todas as vezes que, de uma certa forma, parte das verbas, de uma certa forma, estão pressionadas, o povo acaba sendo usado. Mas as necessidades do povo realmente não estão sendo atendidas. Então, os estados precisam, nosso povo precisa dessas verbas. Agora, os nossos governantes, principalmente o estado do Rio de Janeiro, não é? Ele precisa cuidar melhor dessas verbas, desse nosso dinheiro, porque a gente vê gastos desordenados e muito pouco sendo feito pela nossa população. E esse negócio também do Sérgio Cabral está ameaçando os aposentados, é para não existe, não vai tirar dinheiro do Estado nunca. O salário do aposentado tem que ser pago, né, Luiz? Com certeza. A lei ela é muito clara em relação a isso. É porque, só complementando, pastor, antes que eu estava falando, essa questão dos royalties, os dois estados prejudicados, na verdade, é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, contra todos os outros restantes que serão beneficiados. Então é uma luta muito difícil, porque a composição da Câmara de Deputados, né, é de todo o Brasil e todos os estados. Então, lógico, evidente, todos os outros estados têm interesse na redistribuição dos royalties, porque vão gerar mais recursos para os seus estados. E os grandes prejudicados serão o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. O grande X da questão é o seguinte: por que não se arruma um meio, aí sim, já que já existe, já está previsto, né, esse recebimento de royalties, tanto do Espírito Santo quanto do Rio de Janeiro, isso pode ser amenizado através do próprio governo federal, que disponibilizando verbas do próprio governo federal para suprir o que pode ser retirado e redistribuído para o país. Eu acho que é uma medida que pode ser tomada e não vai causar prejuízo à questão dos estados e principalmente do Rio de Janeiro, né, porque o Norte Fluminense, por exemplo, Macaé, Campos e toda aquela região do Norte Fluminense vai ser muito prejudicado, porque vai cair realmente muito a arrecadação daqueles municípios, e Duque de Caxias também, por causa da Reduto. Então eu acho que é uma questão de sensibilidade para se resolver. Lógico que, evidente, agora vai se usar o jogo político de querer aparecer, agora, né? Tem que ter um cuidado também, Lauri, eu falo do negócio do dinheiro. Macaé, Rio das Ostras, lá tem tanto dinheiro que o prefeito de Rio das Ostras colocou na praia, granito não, como é que é o nome? Na pedra lá, como é que é o nome desse? Porcelanato. Olha só, quem vai em Rio das Ostras, na praia de Rio das Ostras, a calçada é de porcelanato. Olha a irresponsabilidade de um prefeito. Enquanto muitos lugares não tem saúde e tal. Então isso que acontece. Muito dinheiro também mal distribuído, né, Laurinho? Lauri, qual foi a manifestação de Caxias a respeito do que está acontecendo? Qual a manifestação que Caxias teve? Até agora, até o momento, nada, não tem como. Agora, o que o Mazinho falou é mais importante do que a manifestação. Eu acho que são os nossos políticos, os nossos deputados, que têm o dever de estar defendendo
né, o seu estado, o seu município. Esse é o grande X do problema. Nós não vemos os nossos deputados se manifestarem em defesa dos seus estados e dos seus faz municípios. reunião, a prefeitura faz reunião. Mobiliza. Não tem nada Tem que mobilizar, gente. O político tem que, nessa hora, ele representa a população. E se a população vai ser prejudicada, ele tem que usar a sua voz. Tem que ser o deputado federal, os deputados federais do nosso município. Isso. E os estaduais também, eu acho que todos podem se mobilizar. Nós temos quantos deputados federais no município? São 3 ou 4. Deputado Aldo, deputado Alexandre Cardoso, deputado André Zito. E o deputado Washington Reis. O Washington Reis, também é deputado. 4 Tu não vê nenhum deputado falar sobre isso. Né? Então, fica difícil. E nosso povo fica sendo assustado aí pela nossa liderança política, que a gente está assistindo, e quer dizer, esse discurso de que vai tirar de quem dedicou uma vida inteira os serviços para o nosso Estado, e que hoje estão desfrutando desse privilégio, né, se é que a gente pode chamar privilégio, que na maioria das vezes estão sendo prejudicados ainda. Não é justo o governador fazer uso dessas pessoas, né, da imagem delas, ameaçando-as, dizendo que se acontecer isso aí com os olhos, eles serão prejudicados. Mais prejudicados que já estão. É complicado. O Bispo Laércio, o pastor Anderson Mazinho, nosso ouvinte, o grande X dessa questão, eu vou colocar de novo, um grande problema. Lógico que, evidente, ninguém quer perder dinheiro, os estados não querem perder, principalmente o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, nem os municípios. Agora, isso já está rolando há muito tempo. E agora parece que está sendo usado mais uma vez para fazer um marketing político. Aí você coloca, coitados dos aposentados e pensionistas, que vão ficar desesperados quando leem essa matéria. Meu Deus, eu vou ficar sem pagamento. Então a coisa não é bem por aí. Lógico que vai atrapalhar os investimentos do Estado. Lógico que vai. Agora, que vai atingir aposentados e pensionistas, não existe, porque é obrigação do Estado, independente de royalties, de ter ou não ter, eles vão ter que continuar pagando. Mas o royalties também, ele não paga especificamente os aposentados. Não, é porque compõe o fundo, entendeu? O fundo de Previdência é composto uma parte pelos royalties de petróleo. Mas se não tiver o dinheiro do royalties, vai ter que dar um jeito de botar o dinheiro para pagar. Não tem jeito, porque isso aí isso está dentro da Constituição, não tem como correr disso. Agora, o que me chama a atenção, Lorê, é o fato desse deputado lá da Paraíba, ele brigar pelo seu estado. O nome do deputado é senador, é Vital do Rego, PMDB Paraíba. A gente tem que valorizar ele enquanto aos deputados aqui de Caxias. Ele está tomando uma direção brigando pelo seu estado, ao passo que os nossos parlamentares aqui não sequer levantaram a bandeira para defender o seu estado, o seu município. Verdade. E agora, né, vai ter a votação na Câmara de Deputados, já passou no Senado, lógico, evidente, todos os senadores do Rio de Janeiro e do Espírito Santo votaram contra, todos, lógico que são minoria, não conseguiram, né, atingir o seu objetivo. E agora vai para a Câmara de Deputados para ser votado. Lógico, evidente, eles já sabem que o resultado, vão votar, lógico, né, contra o projeto, mas vão ser vencidos. Agora, é a mobilização que tem que acontecer. Se conseguir mobilizar a população... Estão jogando na costa agora da Dilma, né? Que a Dilma só tem um jeito. Que a Dilma brecar, né, pastor? É o que eu ia dizer agora. Estão condicionando tudo e vai cair realmente no colo da nossa presidente. A presidente Dilma vai ter que se manifestar e aí nós vamos ver realmente o que ela pensa sobre a distribuição desses royalties. Só que ela é presidente do Brasil, né? Não é só do Rio. Ela não vai legislar só em favor do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E é isso que é o grande problema. Nós temos que parar para raciocinar o seguinte. Nós temos 2 estados prejudicados e 20 e tantos beneficiados. Então não é fácil realmente, é uma questão muito difícil. Todos querem esse dinheiro. Né? Exato, essa redistribuição precisam, né? vai ampliar, vai melhorar o orçamento dos outros estados. Então, nós temos que parar. E vai cair na conta também se aqueles que têm um benefício não sabem como gastar, estão gastando mal. Agora, não tenha dúvida que se isso acontecer, é mais uma prova de que o desprestígio do Sérgio Cabral, que realmente tem isso demonstrado durante agora esse segundo mandato dele. Na verdade, nós estamos sentindo que ele está meio escondido e isso está acontecendo a cada dia. Nós estamos reparando, né, a queda de prestígio em relação ao que ele já foi e o que ele é hoje. Isso está lógico, eu acho. Laurici, com os recursos que aí já estão, nós já estamos vendo a deficiência no que compete ao governo do Estado para atender as necessidades básicas da sua população. E o que será depois, Verdade. se esse
se esse recurso realmente faltar nos cofres públicos do nosso Estado. Como é que a nossa população vai ficar? Esse é o grande. O que me preocupa é a ponta, é os investimentos que vão cair, alguns investimentos que poderão não ser feitos. 11h09, estamos encerrando a primeira parte do nosso debate. Daqui a pouquinho retornaremos com a segunda parte dos debates aqui no programa do Mazinho.